Vamos avançar então para as questões 11 e 12. A questão 11, um monitor de laboratório encontra um frasco com rótulo danificado no armário de bases, não sendo possível a identificação do conteúdo. Para identificar a base contida no frasco, o monitor procede com a titulação usando uma solução HCl 0,1 mol por litro. Sabendo que para neutralizar completamente uma amostra de 0,1 grama de base sólida, dissolvida em 100 ml de água destilada, são necessários 17,85 ml da solução ácida. A base desconhecida poderia ser, então nós temos aqui bases de lítio, sódio, potássio, cálcio e bário. Vamos lá, a primeira coisa que nós precisamos determinar é o número de mols de HCl que foram gastos na titulação. Como que a gente determina isso? É bem simples, basta pegar o produto da concentração da solução vezes o volume gasto. Da onde que vem isso? Isso aqui vem da expressão de que a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, o número de mols vai ser igual a concentração vezes o volume. A concentração de HCl é 0,1 mol por litro, então 0,1. Vezes o volume, foram gastos 17,85 ml. Então, nós temos aqui 17,85 vezes 10 a menos 3 litros. Então, o número de mols de HCl é 1,785 vezes 10 a menos 3 mols. Esse número de mols de HCl, ele corresponde exatamente ao número de mols de H+, liberados em solução, porque o HCl é um ácido forte. Então, nós temos que o número de mols do HCl é igual ao número de mols de OH+. Só que nessa reação de titulação ocorreu a neutralização total da base. Então, nós temos a reação de 1 mol de H+, com 1 mol de OH-, formando 1 mol de água. Então, essa quantidade molar de H+, é a mesma quantidade molar de hidroxilas. Eu sei, portanto, o número de mols de OH-. O que nós vamos fazer agora? Eu tenho a massa da base, a massa total da base. Essa massa total envolve a massa do cátion mais a massa do ânion hidroxila. A massa do cátion eu não conheço, mas eu conheço a massa da hidroxila. Por quê? Basta pegar o número de mols de hidroxila e multiplicar pela massa molar de hidroxila. Se 1 mol de hidroxila tem 17 gramas por mol, qual é a massa de 1,785 vezes 10 a menos 3? Eu encontro, então, que a massa de hidroxila presente nessa quantidade de base é 0,03 gramas. Se nós olharmos bem, 0,03 gramas corresponde a 30% da massa da base sólida, 30% de 0,1. Então, nós sabemos que a massa de hidroxila é 30% da massa total. Como que nós podemos proceder agora? Como nós temos a fórmula, basta então determinar qual desses sais tem um percentual em massa de hidroxila correspondente a 30%. Como que nós fazemos isso? É bem simples. Eu peguei aqui o LiOH. Eu coloquei aqui do lado a massa molar do sal, ou seja, somando o cátion com o ânion. E aqui eu coloquei a massa da hidroxila. Então, a hidroxila apresenta 17 gramas por mol. A massa do LiOH é 24. 17 não corresponde a 30% de 24. A mesma coisa eu fiz aqui com o NaOH. 17 também não corresponde a 30% de 40. No caso do CaOH2 ou do BaOH2, eu preciso multiplicar por 2 a massa da hidroxila. Então, a contribuição em massa da hidroxila é 34. Fazendo, então, essa relação, a única que corresponde à massa da hidroxila como sendo equivalente a 30% é no caso do hidróxido de potássio. 17 é exatamente 30% de 57. Então, a base sólida utilizada nesse caso é o hidróxido de potássio, o KOH. Fizemos a questão 11 e vamos para a questão 12. Uma mistura de gás hidrogênio e gás carbônico com volume igual a 100 litros foi colocada para reagir com óxido de cálcio, formando 300 gramas de um sal insolúvel em água. Considerando que no momento da reação a temperatura era 27 graus Celsius e a pressão 1 atm, calcule o volume de gás de nitrogênio na mistura. Então, primeiro de tudo, eu preciso montar a reação. O nitrogênio é considerado um gás inerte, ele não reage. Então, quem está reagindo é o CO2. Nós temos CO2 reagindo com óxido de cálcio e formando carbonato de cálcio, que é o sal insolúvel.
Pela quantidade de carbonato de cálcio, eu consigo determinar a quantidade de CO2, pelo menos a quantidade molar. Então, nós temos que a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol e nós temos 300 gramas do carbonato de cálcio. Nós temos, então, 3 mols de carbonato de cálcio formados. Como a estequiometria é 1 para 1, para formar 3 mols de carbonato de cálcio, eu preciso de 3 mols do CO2. Então, a quantidade molar de CO2 é 3 mols. O problema não diz, mas a gente pode considerar os gases como sendo ideais. E se são gases ideais, eles vão obedecer à expressão PV igual a nRT. Eu preciso determinar o volume do CO2. O problema pede o volume do N2 e me dá o volume total. Então, se eu descubro o volume do CO2, eu consigo descobrir o volume do N2. Como que eu descubro o volume? Basta escrever volume é igual a nRT dividido por P. Eu tenho o N, 3 mols, o R é 0,082. O problema não me diz, mas provavelmente no formulário da prova deve conter o valor de R. A temperatura eu preciso passar para Kelvin. Então, 27 graus Celsius em Kelvin corresponde a 300 Kelvin. A pressão 1 atm, eu tenho um volume do CO2 igual a 73,8 litros. O volume total é a soma do volume do N2 mais o volume do CO2, porque eu estou considerando o comportamento ideal. Então, o volume do N2 vai ser o volume total, 100 litros, menos o volume do CO2, 73,8 litros. O volume, portanto, do N2 vai ser 26,2 e a alternativa correta, portanto, é a alternativa A. Com isso, então, finalizamos as 2 questões desse vídeo. No próximo vídeo, mais 2 questões.